Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Matemática Financeira, uma abordagem via progressões e funções da plataforma Mais IFMG. Eu sou o professor Valmisson e hoje nós vamos fazer uma síntese desse primeiro capítulo, né? Você que chegou agora ao final do primeiro capítulo, vamos assistir esse vídeo para que a gente possa fazer uma revisão, né, sobre esse conceito de juros simples. Eu acredito que depois da leitura que vocês fizeram, vocês devem ter percebido que realmente o estudo de juros simples é muito simples, porque ele tem muito a ver com as noções de proporcionalidade. E a gente vai revisar isso agora através de um exemplo. Vamos lá, imaginemos a seguinte situação. Um empréstimo de R$ 20.000 é tomado a juros simples com uma taxa fixa pactuada de 4% AM. Né? Vocês que já leram o material já estão familiarizados com essas siglas, né? AM ao mês, AA ao ano, AS ao semestre, AT ao trimestre e outras, né, formas de você referenciar a taxa com relação aos períodos de capitalização. Né? Determine o montante da dívida após 15 meses, considerando que não há quitação parcial do débito nesse período. Ou seja, vamos imaginar que você tomou um empréstimo de R$ 20.000 com um banco, com uma pessoa física ou com a financeira, com quem seja. E vocês pactuaram, né, pagar isso após 15 meses sem nenhuma quitação parcial. Ou seja, você não fará amortizações da dívida ao longo desses 15 meses. Você toma um empréstimo hoje, ao final de 15 meses você devolve todo o montante para o seu credor, ok? Pessoal, qual a principal característica do sistema de juros simples? O fato de que a taxa de juros sempre incide sobre o capital da operação, ou seja, sobre o valor inicial tomado como empréstimo. Nesse caso, o valor do empréstimo é de R$ 20.000, esse é o capital. A taxa de juros é fixa, ela é de 4% ao mês. O que isso significa? Isso significa que a cada mês que você fica com esse dinheiro em sua posse, você pagará 4% de 20.000 a título de retribuição ao seu credor. Né? Relembrando a nossa fórmula, juro igual taxa vezes capital, ou capital vezes taxa, né? Pouco importa a ordem. Então, o juro vai ser 0,04, nunca se esqueçam disso, que a taxa sempre tem que ser colocada em forma decimal, né? Você sempre tem que lembrar que tem um símbolo de porcento na frente, né? 4%, ou seja, 4 dividido por 100. A não ser que, se por algum motivo, a taxa já te venha apresentada na forma decimal. Alguém te diga que a taxa é 0,15, ok, isso é 15%. Né? Se tiver o sinal porcento na frente, você tem que dividir, ok? Vezes o capital da operação, que é de R$ 20.000, isso dá um valor de R$ 800. O que isso significa? Que se você fica com um mês em posse desse dinheiro, ao final desse mês você deve o capital mais R$ 800. Se você ficar mais um mês com esse dinheiro, qual o novo juro que se acrescenta ao seu montante da dívida? R$ 800 novamente. Né? A cada mês em posse do dinheiro, você acrescenta R$ 800 na sua dívida. Então, a taxa de crescimento do montante é fixa. A taxa com que cresce a sua dívida é sempre a mesma. Para mesmas variações de tempo, o mesmo crescimento da dívida. Certo? Você poderia, então, na prática, né, fazer esses R$ 800 15 vezes e somar com o seu capital. Ou simplesmente usar a nossa equação, né, que foi apresentada no livro texto. Né? Esse M aqui é o montante da operação. Esse subíndice 15 nos informa que é o montante após 15 períodos de capitalização. Nesse caso são 15 meses, mas poderiam ser 15 anos, se fosse uma capitalização anual. Né? O capital, 20.000, que multiplica 1 mais N, que é o tempo, né, de capitalizações, vezes a taxa, ou vice-versa, I vezes N. Nesse caso aqui eu coloquei na forma I, que é a taxa, vezes N, que é o número de períodos, né? Isso vai dar um total de R$ 32.000. Ok? Esse é o seu montante da dívida depois de 15 meses de capitalização. Vamos lá. Determine um modelo discreto via, né, através de uma progressão aritmética e um modelo contínuo de função afim para o caso anterior. Como eu já disse no slide anterior,
Esse fato da taxa de crescimento da dívida ser fixa caracteriza automaticamente o nosso modelo de crescimento da dívida como uma progressão aritmética, desde que seja um modelo discreto. O que é um modelo discreto? É um modelo no qual sua variável é natural. Ou seja, como se você só pudesse pagar a dívida após períodos inteiros de capitalização. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses e por aí em diante. Certo? Essa é a ideia do modelo discreto. E o que seria um modelo contínuo? Um modelo é contínuo quando você considera aquela função com variável real, né? Ou seja, como se o tempo fosse um contínuo, né? Você não precisa acumular a dívida só em períodos inteiros. Você pode pagar a sua dívida após 1,32, né, meses de contração do empréstimo, né? As PAs e as funções afim, ou funções de primeiro grau, como a gente costuma aprender na escola, elas são completamente equivalentes nesse sentido, que elas trabalham com a ideia de proporcionalidade. Então, esse aqui seria o nosso modelo de progressão aritmética, né? Essa discussão aqui, ela já foi feita no nosso livro-texto, então vamos direto ao ponto, né? O montante após N período de capitalizações de juros simples, ele pode ser calculado como os juros, né, de um período multiplicado pelo número de períodos de capitalização mais o capital, né? Seria 800 vezes o número de meses mais 20 mil. Isso expresso na forma de sequência gera exatamente uma PA de razão 800. Né? Então você tem aqui, ó, quem seria o primeiro termo da PA? O M1, 20.800. Segundo termo da PA, 21.600, ou seja, 20.800 mais 800 do juro referente ao segundo mês. Se você somar 800, você tem um montante 3. Se você somar mais 800, você tem um montante 4. E nessa sequência a gente consegue calcular a dívida em qualquer período inteiro com o recurso de uma PA. Ok? Já se você quiser assumir um modelo contínuo para esse empréstimo, você simplesmente troca a sua variável, que era natural, para uma variável real. Né? Você perceba aqui que eu chamei de T, né? F de T. É o montante em função do tempo. Né? Na escola, normalmente, a gente trabalha muito com X, né? X, F de X, F de X, Y, F de X. Aqui eu usei a variável T justamente para se referir à ideia de tempo. Né? O nome da variável não interessa. Né? No caso T aqui, para que a gente faça essa correspondência, que o T é o tempo de operação. Esse modelo é diferente do modelo do slide anterior? No final das contas, ele é o mesmo modelo. Né? 800 vezes variável mais 20 mil. A diferença é que, nesse caso, você considera a possibilidade da variável ser real. E isso daqui é o que vocês aprenderam na escola como função de primeiro grau, né? Cujo gráfico é uma reta. Né? Aquelas funções na escola que vocês aprenderam como f de x igual a x mais b. As clássicas funções polinomiais de primeiro grau. Certo? Então, a sua dívida cresce de forma linear. Ela cresce de forma constante. Passou um período mais 800, um período mais 800. Isso caracteriza a formação da nossa reta. Ok? E, finalmente, né, uma análise de conversão de taxas. Né? Determine as taxas trimestral e anual para esse empréstimo. A sua taxa ela é mensal. Você tem uma taxa de 4% ao mês. Eu quero saber quanto que isso gera de taxa no trimestre, quanto isso gera de taxa no ano. Né? Taxa trimestral, taxa anual. A conversão de taxas no sistema de juros simples ela é super simples, né? Sendo redundante aí. Por quê? Porque você usa aquele recurso mais importante que você aprendeu na educação básica, que é a nossa famosa regra de 3. Ok? Regra de 3 é o recurso mais usado, com certeza, em termos de uma matemática para a vida, matemática para a cidadania, vamos dizer assim. Né? Que são as conversões que envolvem proporcionalidade. Né? Desde uma receita de bolo até uma análise de juro. Então, vamos pensar. Um trimestre são 3 meses. Um ano são 4 trimestres. Eu poderia ter feito essa correspondência aqui com meses também. Eu só quis mostrar a vocês que na prática você não precisa converter de mês para ano. Você pode converter de qualquer unidade de tempo para qualquer unidade de tempo.
Então, a primeira regra de 3 aqui, ó. 4% está para um mês, né? 4% por mês. Assim como a taxa trimestral está para um trimestre. Ok? Então, vamos pensar, né? Um trimestre, eles são 3 meses. Né? Então, aqui, eu comi uma etapa aqui, tá? Eu fui direto aqui, mas é ideal que a gente fragmente o raciocínio. Um trimestre são 3 meses. Então, se você tem mês de um lado e mês do outro, você pode cancelar as unidades de medida, ok? O 3 passa multiplicando, 3 vezes 4, 12. Né? Na prática, uma simples regra de 3. Né? De mês para trimestre, vezes 3, porque um trimestre tem 3 meses. E no caso de trimestre para ano, basicamente a mesma coisa. Né? Se você tem 12% para cada um trimestre, você terá I2 de taxa para 4 trimestres. Aqui, diferente de cima, né, você vê que eu já coloquei na mesma unidade de medida. Então, se eu tenho a mesma unidade de medida, eu posso cancelá-la dos dois lados. O 4 passa multiplicando, vai ficar 4 vezes 12, ou seja, 48% ao ano. Certinho? Em suma, antes do em suma, né? O mesmo problema que eu resolvi usando a taxa de juros ao mês, ele pode ser resolvido com a taxa trimestral. Basta que você use sempre a mesma unidade de medida para o tempo e para a taxa. Essa é a única obrigação que você tem ao trabalhar numa fórmula. Você não precisa trabalhar o problema em mês porque a taxa veio ao mês. Você precisa que a unidade de medida seja padronizada. Se a taxa está em meses, o tempo é em meses. Se a taxa está em trimestre, o tempo tem que ser em trimestre. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Então perceba nessa análise minha aqui que a única coisa que eu fiz de diferente aqui foi o quê? Foi considerar que a taxa 12%. Certinho? Que dá R$ 2.400, que no fundo é 3 vezes 800, porque são 3 meses. Né? E quem seria o montante após 15 meses, que era o nosso problema inicial? Ué, você vai fazer o montante após 15 meses igual capital da operação, mesma fórmula, gente, que multiplica 1 mais taxa vezes tempo. Qual é a taxa? 12%, porque agora eu estou falando ao trimestre. Né? E qual é o tempo? O tempo é 5. Por quê? Porque 15 meses tem 5 trimestres. A taxa está ao trimestre, o tempo está ao trimestre, fim de papo, sem problemas. 20 mil vezes 1,6, que é o resultado dessa operação, e você tem exatamente o mesmo resultado, como não poderia ser diferente. Ok? Em suma, agora sim. Em suma, em resumo, características principais do juros simples, né? A taxa de juros incide sempre sobre o capital da operação e por isso ela é constante. Desculpa. O juro é constante por causa disso. A taxa de juros a gente considera sempre fixa para essas análises, né? O juro vai ser constante por quê? Porque a taxa fixa incide sobre um valor fixo. São todos constantes. Agora sim, né, os juros incorporados ao montante da dívida são constantes a cada período. Isso acaba nos levando ao modelo de progressão aritmética, né, como vocês viram na aula do Tiago Dias, sobre PAs. Né? Uma PA é uma sequência que cada termo é o anterior mais um fator fixo, que nesse caso é o nosso juro. E, naturalmente, progressões aritméticas nos levam a modelos de função de primeiro grau. Ok, pessoal? É isso, né? É claro, gente, que a gente espera que vocês busquem outras fontes também, tá? Esse aqui é um vídeo de resumo, né, de síntese do capítulo. Vocês já leram todo o livro-texto, mas a gente tem muita literatura em matemática financeira, tá? Nós temos bons livros aí, boas referências até na própria internet, para que vocês possam completar o que eventualmente não foi trazido no curso, ok? Muito obrigado, muito rock and roll para todos vocês. Até a próxima aula.